programa Saber Direito desta semana é com o professor Flávio Martins. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu amigo, olá, minha amiga de todo o Brasil. É um prazer muito grande estar na companhia de vocês em mais um programa Saber Direito. Eu me chamo Flávio Martins e sou professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal. Há alguns programas eu já estou falando com vocês sobre teoria da Constituição. E a aula de hoje é uma aula especial. Falarei com vocês sobre as várias espécies de Constituição que nós temos. Temos vários tipos diferentes de Constituição. O desafio da aula de hoje é saber quais são essas Constituições e como podemos classificar a Constituição brasileira. Bem, uma primeira classificação que nós temos é uma classificação quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser material ou pode ser formal. Qual que é a diferença? Qual a diferença entre Constituição material e Constituição formal? Eu te explico. Constituição material é aquela que possui apenas e tão somente matéria constitucional, conteúdo constitucional. Portanto, Constituição material somente tem matéria constitucional, conteúdo de direito constitucional. Por exemplo, é aquela Constituição que fala da estrutura do Estado, dos direitos fundamentais, etc. Portanto, Constituição material é aquela que apenas e tão somente tem matéria constitucional, matéria exclusivamente constitucional. E a Constituição formal? O que seria a Constituição formal? Bem, Constituição formal é aquela que, além de ter matéria constitucional, ela tem também outros assuntos. Ela tem também outros temas. Então, Constituição formal tem matéria constitucional e também tem outros temas. Pergunto para vocês, por que ela chama Constituição formal? Eu te explico. Chama Constituição formal porque não importa o seu conteúdo. Pouco importa o seu conteúdo. O que importa é a forma através da qual ela foi aprovada. O procedimento através do qual ela foi aprovada. E aí eu pergunto para vocês, a Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição material ou uma Constituição formal? A Constituição de 88 tem apenas e tão somente matéria constitucional ou ela aborda outros assuntos? Bem, a Constituição brasileira é uma Constituição formal. Além de ter matéria constitucional, e é óbvio que a Constituição brasileira tem matéria constitucional, matéria de direito constitucional, estrutura do Estado, separação dos poderes, direitos e garantias fundamentais, dentre outros temas. Além desses temas constitucionais, a Constituição brasileira tem outros assuntos. A Constituição brasileira tem outros temas. Eu vou te dar um exemplo que outrora já vimos. O artigo 242, parágrafo 2º da Constituição Federal, fala nada mais, nada menos que do Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Veja, algo que não tem nada a ver com direito constitucional, mas que foi colocado em nossa Constituição. Então, em resumo, a Constituição brasileira é uma Constituição formal. Essa é a primeira classificação. Uma segunda classificação existente, uma segunda classificação muito importante, é uma classificação quanto à forma. A Constituição ela pode ser classificada quanto à forma. E quanto à forma, quais são os tipos de Constituição? Bem, a Constituição quanto à forma
pode ser escrita ou não escrita. Constituição escrita, Constituição não escrita. Essa classificação é bem simples de entender. Constituição escrita é um documento solene. Então, Constituição escrita é uma lei, é um documento solene. Deixa eu te dar uma dica. Todas as constituições brasileiras foram escritas. Todas elas. A primeira Constituição brasileira, de 1824, foi uma Constituição escrita. A segunda Constituição brasileira, de 1891, igualmente foi escrita. E o mesmo se aplica a todas as outras Constituições. 1934, 1937, 1946, 1967 e a atual, Constituição de 88. Então, a Constituição brasileira é uma Constituição escrita. Agora, o que é uma Constituição não escrita? Também chamada de costumeira ou consuetudinária. Bem, Constituição não escrita é aquela que é fruto dos costumes da sociedade. Fruto dos costumes da sociedade. Exemplo que até hoje a doutrina dá de Constituição não escrita, a Constituição da Inglaterra, a Constituição inglesa. É claro que na Inglaterra há leis escritas, e cada vez mais leis escritas. Não obstante, ainda podemos dizer que a Constituição inglesa é não escrita. Isso porque muito daquilo que acontece no sistema constitucional inglês não está escrito em lugar algum. Portanto, é uma Constituição costumeira, é uma Constituição não escrita. Mas há muitas outras classificações. Uma outra classificação importante sobre as Constituições diz respeito ao modo de elaboração. Então, Constituição quanto ao modo de elaboração. E como é que se classifica a Constituição, hein? Quanto ao modo de elaboração? Eu te explico. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição ela pode ser, guarde bem essa classificação, dogmática. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição pode ser dogmática ou ela pode ser histórica. Qual que é a diferença entre Constituição dogmática ou histórica? Veja, Constituição dogmática é aquela que é fruto de um trabalho legislativo específico. Fruto de um trabalho legislativo específico, ou seja, o legislador, ele se reúne num determinado momento da história, ele se reúne num determinado ano, por exemplo, 1988. Ele se reúne, debate, discute, e dessa discussão nasce a Constituição. Essa é a Constituição dogmática. Guarde uma coisa. Todas as constituições brasileiras foram dogmáticas. Todas as constituições brasileiras foram dogmáticas. Portanto, a nossa atual Constituição, a Constituição de 88, é uma Constituição dogmática. E alguém poderia me perguntar o seguinte, mas Flávio, por que esse nome? Por que Constituição dogmática? Eu te explico. Chama Constituição dogmática, tem esse nome, Constituição dogmática, porque ela reflete os dogmas. Ela reflete o pensamento de um momento da história. Para você entender, Constituição dogmática é como se fosse um retrato, é como se fosse uma fotografia estática de um momento da história. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo à luz da Constituição Brasileira de 88. Lendo a nossa atual Constituição, lendo a Constituição de 88, algo nos chama a atenção. É o destaque dado à tortura. Na realidade, a vedação à tortura. A Constituição brasileira ela se preocupa com a tortura de várias maneiras. A começar pelo artigo 5º da Constituição Federal. Lá no artigo 5º da Constituição, aparece a vedação à tortura, sabe onde? No inciso 3º. Artigo 5º, inciso 3º da Constituição. Então é assim, os primeiros incisos do artigo 5º, que mostram a importância redobrada, nós temos igualdade no inciso 1º, legalidade
no inciso 2º. E sabe o que temos no inciso 3º? Temos a vedação à tortura. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, por que a Constituição Brasileira de 88 deu uma importância tão destacada à tortura? Por que se preocupou tanto com a tortura? E a resposta é simples. Porque o Brasil acabara de sair de uma ditadura militar, onde a tortura era uma realidade não só no Brasil, como na América Latina. Portanto, por isso a preocupação tão grande com a tortura. Em resumo, a Constituição brasileira é dogmática. Mas o que é mesmo a outra Constituição? A outra Constituição é a Constituição histórica. Constituição histórica, como o próprio nome diz, é aquela que é fruto de uma lenta evolução histórica. Fruto de uma lenta evolução histórica. E também dá-se como exemplo a Constituição da Inglaterra. É verdade. A Constituição inglesa não é fruto de um trabalho específico, não é fruto de uma discussão específica. A Constituição inglesa é fruto de séculos de tensão, séculos de discussões, séculos de distribuição dos poderes entre o rei e o parlamento. Portanto, a Constituição britânica é uma Constituição histórica, diferente da Constituição brasileira, que é uma Constituição dogmática. Tudo bem? Mais uma classificação importante. Talvez não seja mais importante que a próxima classificação que eu vou lhe explicar. A próxima classificação é uma das mais importantes para se entender o direito constitucional e para se entender a Constituição brasileira. É a classificação quanto à origem. Classificação quanto à origem. E como se classifica Constituição quanto à origem? Bem, quanto à origem, nós temos 4 tipos diferentes de Constituição. Temos a Constituição promulgada, temos a Constituição outorgada, temos a Constituição cesarista ou bonapartista e temos a Constituição pactuada ou dualista. Vamos por partes. Começando pela Constituição promulgada. O que é Constituição promulgada? Bem, amigos, Constituição promulgada é a Constituição democrática. É a Constituição feita pelos representantes do povo, feita livremente pelos representantes do povo. E o Brasil já teve várias constituições promulgadas, várias constituições democráticas. Quais são elas? Bem, a primeira Constituição promulgada que nós já tivemos, a primeira delas, foi de 1891. Teve seu anteprojeto feito por Rui Barbosa e foi a primeira Constituição promulgada, a primeira Constituição democrática. Depois tivemos outras. A Constituição de 1934 foi uma Constituição também promulgada, 1934. Assim como de 1946 e, por fim, a Constituição de 1988. Portanto, atenção, a atual Constituição brasileira, a Constituição de 88, é uma Constituição promulgada, é uma Constituição democrática, feita livremente pelos representantes do povo. Temos uma Constituição, portanto, democrática, promulgada, mas há exemplos opostos na história do Brasil. Já tivemos várias constituições outorgadas. O que são constituições outorgadas? Bem, constituições outorgadas são constituições impostas. Impostas ao povo pelo governante. Constituições impostas, autoritárias. E quais foram as constituições brasileiras outorgadas? Bem, no Brasil já tivemos 3. Tivemos 3 constituições outorgadas, impostas ao povo pelo governante. A primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, foi uma Constituição outorgada, outorgada por Dom Pedro I. Outro exemplo de Constituição outorgada que tivemos,
A Constituição de 1937. A Constituição de 1937 também foi uma Constituição outorgada. Ela foi imposta por Getúlio Vargas. Aliás, ela tem um apelido diferente. Ela é conhecida como a Polaca. Tem esse nome por causa da inspiração polonesa. A inspiração na Constituição polonesa. Então, a Constituição de 1937 também é uma Constituição outorgada. E, por último, temos a Constituição de 1967. Constituição de 1967, que também foi uma Constituição outorgada, também foi uma Constituição imposta pelos militares. Portanto, o Brasil já teve algumas Constituições outorgadas. Mas faltam duas classificações, que, embora importantes, nunca ocorreram no Brasil até hoje. Eu estou falando da Constituição pactuada ou cesarista. O que é isso? Constituição... Vamos lá. Primeiro, a Constituição pactuada. Essa Constituição pactuada também é chamada de dualista, pactuada ou dualista. Ela é fruto do acordo entre duas forças políticas de um país. Fruto do acordo entre duas forças políticas de um país. Exemplo, a Magna Carta de 1215, lembra dela? Ela foi fruto de um acordo entre o rei da Inglaterra e os barões ingleses. Então é uma Constituição pactuada ou dualista. E uma última classificação. A Constituição, ela pode ser bonapartista. Lembra disso? Constituição bonapartista, também chamada de Constituição cesarista. Ela é feita pelo governante e submetida à apreciação do povo mediante referendo. Feita pelo governante e submetida à apreciação do povo mediante referendo. Então lembre-se, o mais importante é saber que, embora já tenhamos no decorrer de nossa história algumas constituições outorgadas, a Constituição de 88, como eu disse, é promulgada. E uma outra classificação bem interessante, mais simples de entender, é a Constituição que pode ser unitária ou variada. Unitária ou variada. Veja, Constituição unitária é aquela formada por um único documento, formada por um documento só. Enquanto a Constituição variada é aquela formada por mais de um documento. Então guarde essa informação. Constituição unitária tem um único documento, Constituição variada é formada por mais de um documento. Bem, antes de prosseguir aqui o nosso estudo, me parece conveniente, me parece salutar ouvir a primeira pergunta de um dos acadêmicos que sempre participa do programa Saber Direito. Com essas perguntas também, de certa forma, nós acabamos moldando o conteúdo das nossas próprias aulas e fazendo desse programa algo mais interativo. Bem, vejamos a primeira pergunta do programa de hoje. Fique à vontade para perguntar. Olá, professor. Meu nome é Johanne. Eu gostaria de saber se a Emenda Constitucional 45 interferiu na classificação da Constituição brasileira. Bem, Johanne, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Será que a Constituição brasileira, a Emenda Constitucional 45 de 2004, mais conhecida como Reforma do Judiciário, será que ela interferiu? Eu pergunto para vocês, ela interferiu na classificação das constituições? Bem, só para lembrar, né, Johanne, você sabe bem disso, a Emenda Constitucional 45, ela é também conhecida como Reforma do Poder Judiciário, não é isso? Reforma do Poder Judiciário. E ela trouxe mudanças significativas, sim, Johanne, na nossa Constituição, e eu diria, mudanças significativas na classificação das constituições. Bem, a primeira mudança, Johanne, que houve é na primeira classificação que nós estudamos no programa de hoje. Aquela classificação no tocante à Constituição material e formal. Lembra dela? Eu disse que a Constituição brasileira é formal, certo? Não obstante, Johanne,
existe um artigo da Constituição que nós precisamos estudar. Eu estou falando, Johanny, do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 5º, parágrafo 3º, ele diz o seguinte. Ele diz que os tratados internacionais sobre direitos humanos, se forem aprovados nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos e com quórums de 3/5, esses tratados internacionais sobre direitos humanos ingressam no direito brasileiro com força de emenda constitucional. Ou seja, Johanny, a Constituição brasileira então entende que certos tratados internacionais sobre direitos humanos podem ingressar no direito brasileiro como norma constitucional. Então, Johanny, faça o seguinte. Saiba que a Constituição brasileira é uma Constituição formal, como eu expliquei nesse programa. Mas saiba que a Emenda 45 de 2004 adotou no Brasil um sistema misto, pois a Constituição brasileira, em regra, é formal. Em regra é formal. Mas tem um critério, Johanny, tem um critério que é um critério de materialidade, que é esse artigo 5º, parágrafo 3º. Mais importante do que essa consequência, Johanny, é a consequência que eu lhe direi agora. A Emenda 45, como eu disse, fez com que alguns tratados internacionais sobre direitos humanos ingressassem no Brasil com força de emenda constitucional, certo? Aí vem a minha pergunta, Johanny. Então, diante desse cenário, será que a Constituição brasileira continua sendo uma Constituição unitária? Bem, Johanny, me parece que, com o advento da Emenda 45 de 2004, a Constituição brasileira não pode mais ser chamada de unitária. A Constituição brasileira não é mais um documento só. A Constituição brasileira não é formada só por um único documento. Constituição brasileira é a soma de alguns documentos. Pelo menos 2, meus amigos, atualmente, pelo menos 2. É claro que o texto constitucional, evidentemente, que dele faz parte, mas também a Convenção Internacional, que trata dos portadores de deficiência. Porque essa Convenção Internacional foi aprovada no direito brasileiro com força de emenda constitucional. Ou seja, Johanny, talvez, desde 2004, o cenário da Constituição brasileira tenha mudado e não mais seja uma Constituição unitária, mas uma Constituição variada, formada por mais de um documento. Tudo bem? Excelente a sua pergunta. Mas, meus caros amigos, há outras classificações a serem estudadas. Eu já falei de uma classificação quanto ao conteúdo, já falei de uma Constituição quanto à forma, já falei da Constituição quanto ao modo de elaboração, já falei de uma Constituição quanto à origem, já falei de uma Constituição também quanto ao seu sistema, ao seu sistema ser unitário ou ser variado, é a Constituição quanto ao sistema. Mas há outras classificações importantes. Veja, nós temos uma classificação importante com relação a outros tantos critérios, como quanto à função. Classificação quanto à função. Quanto à função, a Constituição tem um critério, uma classificação adotada pelo professor Canotilho, pelo professor José Joaquim Gomes Canotilho, professor da Universidade de Coimbra. O professor Canotilho, ele usa o seguinte critério para a classificação. A Constituição pode ser garantia ou Constituição dirigente. Constituição garantia e Constituição dirigente. Qual que é a diferença entre Constituição garantia e dirigente? Veja, Constituição garantia é aquela Constituição que se limita a fixar os direitos e garantias fundamentais. Digamos assim, é uma espécie de carta declaratória. Então, Constituição garantia é uma Constituição que se limita a fixar os direitos e garantias fundamentais. É uma carta declaratória. Já a Constituição dirigente, ela vai além.
Constituição dirigente é aquela que, além de fixar os direitos e garantias fundamentais, ela fixa metas estatais. Ela fixa metas estatais, ou seja, fixa um programa de atuação para o Estado. Em outras palavras, fixa uma direção para o Estado seguir. E aí eu te pergunto, a Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição garantia ou uma Constituição dirigente? Garantia ou dirigente? Respondo, é uma Constituição dirigente. A Constituição de 88 é uma Constituição dirigente, pois, além de prever uma série de direitos e garantias fundamentais, ela fixa metas estatais. Metas estatais na saúde, na educação, no salário mínimo. Fixa uma meta importantíssima através do artigo 3º da Constituição, os objetivos da República. Portanto, a Constituição brasileira é uma Constituição dirigente. Constituição dirigente. Vejamos agora outras classificações. Quanto à sistematização, a Constituição ela pode ser principiológica ou preceitual. Vejamos as diferenças. Constituição principiológica é aquela que possui um número considerável, um número maior de princípios, em comparação ao número de regras. Enquanto a Constituição preceitual, ela tem o maior número de regras, se comparado ao número de princípios. Então, guarde assim, ó. Constituição principiológica é aquela onde predominam os princípios. E Constituição preceitual é aquela onde predominam as regras. E aí eu te pergunto, qual a diferença entre princípios e regras? Esse tema não é 100% pacífico, há controvérsias acerca dele. Não obstante, eu vou lhe explicar uma classificação, uma diferenciação que foi criada pelo alemão Robert Alexy e trazida para o Brasil por outros tantos autores e utilizada largamente em Portugal. Qual a diferença entre princípios e regras? Eu te explico. Primeiramente, os princípios são normas de conteúdo mais abstrato. Os princípios são normas de conteúdo mais abstrato, normas de conteúdo mais amplo, como, por exemplo, o direito à vida. O direito à vida e outros tantos direitos, na maioria das vezes, têm a natureza de princípio. Normas de conteúdo mais amplo, normas de conteúdo mais abstrato. Já as regras são normas de conteúdo mais determinado, normas de conteúdo mais delimitado. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a seguinte: as regras devem ser cumpridas integralmente. Você não pode cumprir uma regra em parte. A regra deve ser cumprida integralmente. Ou você cumpre integralmente ou você não a cumpre. Por exemplo, um exemplo de regra na nossa Constituição. As regras que tratam da eleição presidencial. Presidente é eleito no primeiro domingo de outubro, ou então, se houver segundo turno, no último domingo de outubro. É eleito quem obtiver maioria absoluta dos votos válidos. Isso você encontra tudo no artigo 76 da Constituição. São regras. Regras você deve cumprir integralmente. E os princípios? Os princípios eu não cumpro integralmente? Bem, nas palavras de Robert Alexy, os princípios são mandamentos de otimização. Mandamentos de otimização, ou seja, eles devem ser cumpridos na maior intensidade possível. Não é possível cumpri-los integralmente, mas devemos tentar cumpri-los na maior intensidade possível. Tudo bem? Diante desse cenário, podemos então dizer que a Constituição brasileira é principiológica. Ela tem um número considerável de princípios, se comparado ao número de regras. Tudo bem? Mais uma classificação interessante. Mas há outras classificações. A Constituição, ela também pode ser, quanto à ideologia, ela pode ser ortodoxa ou eclética. Ortodoxa ou eclética. Qual a diferença? Bem,
Constituição ortodoxa é aquela que fixa, que determina uma única ideologia estatal. Essa é a Constituição ortodoxa. Tem uma única ideologia estatal. É comum, meus amigos, naqueles estados em que possuem uma única ideologia, uma ideologia do Estado previamente determinada. É por isso que a doutrina dá como exemplo de Constituição ortodoxa a Constituição da China, a Constituição da ex-União Soviética, Constituição ortodoxa. Já a Constituição eclética, é aquela Constituição que combina uma série diferentes de ideologias, coordena ideologias diferentes dentro de um país. E é o caso da Constituição brasileira. Constituição brasileira é eclética, pois consegue combinar princípios de ordem diferente. Nós temos normas de conteúdo mais liberal, baseadas mais no liberalismo, a previsão de direitos individuais em que cada pessoa é responsável por seu direito. Mas há normas também de conteúdo mais social, em que o Estado vai promover aqueles direitos previstos na Constituição. Em resumo, a Constituição brasileira é eclética. Mas vejamos outras classificações. Há uma outra classificação bem interessante, que é uma classificação quanto à essência. Essa classificação também é chamada de classificação ontológica, quanto à essência ou ontológica. Essa classificação quanto à essência, classificação ontológica, ela foi idealizada por um alemão chamado Karl Lowenstein. E temos três tipos de classificação quanto à essência. Temos a constituição semântica, a constituição nominal ou nominalista e a constituição normativa. Semântica, nominal e normativa. Qual que é a diferença? Veja, constituição semântica é aquela constituição que esconde a realidade de um país. Essa é a constituição semântica. Ela é muito comum em regimes ditatoriais. Em regimes ditatoriais, a Constituição ela é semântica, ou seja, lendo a Constituição, parece que está tudo bem, que o país é uma maravilha, mas a realidade é outra completamente diferente. Por exemplo, a Constituição brasileira de 1824. A Constituição brasileira de 1824 foi uma Constituição semântica. Por quê? Ela foi feita por Dom Pedro I e, para você ter uma ideia, essa Constituição ela falava muito sobre liberdade. A liberdade para cá, liberdade para lá, liberdade acolá. Mas como liberdade? Se o Brasil era um país que adotava a escravidão. Ou seja, lendo a Constituição de 1824, você não chegava a essa conclusão. Uma Constituição que fala tanto de liberdade. Como pode um país adotar a escravidão com essa Constituição? Mas isso é uma Constituição semântica. Esconde a realidade de um país. O criador dessa teoria, o Karl Lowenstein, ele faz uma engraçada analogia. Ele equipara a Constituição a uma camisa, a um pedaço de roupa. E ele diz que a Constituição semântica é a camisa que esconde as cicatrizes. É a camisa que esconde as imperfeições daquela pele. Pois é uma Constituição que esconde a dura realidade de um país. Essa é a Constituição semântica. Vejamos as outras duas classificações. Nós temos a classificação, a Constituição nominal. Constituição nominal ou nominalista. O que é Constituição nominal ou nominalista? Eu respondo para vocês. Constituição nominal ou nominalista é aquela que esconde a dura realidade de um país pensando no futuro. A diferença é essa. Constituição nominal ou nominalista, ela hoje não reflete a realidade do país. Ela não reflete hoje a realidade do país, pois ela está preocupada com o futuro. Está planejando o futuro. É a Constituição nominal ou nominalista. Planeja o futuro. Por exemplo, nas palavras de Karl Lowenstein, é aquela camisa, é aquela roupa comprada com 2 números abaixo do manequim. O sujeito vai até uma loja
e pede uma roupa com 2 números abaixo do seu número ideal. Veja, essa é uma Constituição nominal ou nominalista. Não reflete hoje a realidade de um país, ela está se preocupando com o futuro. E uma terceira e última classificação é a Constituição normativa. Constituição normativa é aquela Constituição que reflete a realidade atual do país. Reflete a realidade atual do país. Portanto, é como diria Carl Lowenstein, é como a roupa que veste bem. É a roupa comprada no número certo. Portanto, a camisa que veste bem o manequim. Essa é uma classificação interessante, mas vamos ver aí como anda a continuidade desse estudo à luz de mais uma pergunta feita por um telespectador, feita por um acadêmico ou uma acadêmica. Vejamos a pergunta que nos foi feita. Olá, professor. Meu nome é Luana. Eu gostaria de saber se a Constituição brasileira é nominal ou normativa. Bem, Luana, você me pergunta algo que eu acabo de dizer, mas não disse exatamente a conclusão que você me perguntou. Eu expliquei, não é, Luana? O que é Constituição semântica, o que é Constituição nominal, o que é Constituição normativa. Aí você me pergunta, a Constituição brasileira é nominal ou normativa? Será que a Constituição brasileira é nominal? Ou seja, ela não reflete a realidade atual do país, pois se preocupa com o futuro? Ou será que é uma Constituição normativa? Ou seja, que já reflete a realidade atual do país? Bem, minha cara Luana, a classificação, essa resposta não é pacífica na doutrina brasileira. Existem alguns autores, Luana, que entendem que a Constituição brasileira seria nominal. Não reflete ainda a realidade atual do país. Alguns autores acham isso. Outros autores acham que é normativa. Ela já reflete a realidade atual do país. Já reflete a realidade atual. Alguns autores, Luana, ainda ficam no meio termo. Acham que a Constituição brasileira está entre o nominal e o normativa. Caminha entre o nominal e o normativa. Mas qual é a posição que devemos adotar? Bem, Luana, tem prevalecido o entendimento de que a Constituição brasileira é normativa. Tem prevalecido o entendimento de que a Constituição brasileira é normativa. Ou seja, embora de fato existam dispositivos na Constituição brasileira que não refletem a realidade atual do país, há artigos que não refletem essa realidade atual, mas a grande maioria dos dispositivos constitucionais refletem a realidade atual do país. Portanto, a Constituição brasileira, para a maioria da doutrina pátria, é uma Constituição normativa. Mas existem ainda algumas outras classificações interessantes de Constituição a serem mencionadas. Veja só, vou falar de mais algumas classificações. A Constituição ela também pode ser classificada quanto à origem de sua decretação. Quanto à origem de sua decretação. Quem fala bem dessa classificação é o português Jorge Miranda, professor da Universidade de Coimbra. Podemos classificar a Constituição dessa maneira. A Constituição ela pode ser heteroconstituição ou homoconstituição. Heteroconstituição é a Constituição feita em outro país para vigorar num outro país. Então, repetindo, Constituição, heteroconstituição, ela é feita em um país para vigorar em outro país. Os exemplos não são muito frequentes. Temos o caso, por exemplo, da Constituição do Chipre, que foi feito num acordo entre a Grécia e a Turquia. Essa é a heteroconstituição. Por sua vez, a homoconstituição é a Constituição feita em um país para vigorar nesse mesmo país. Então, é a Constituição feita em um país para vigorar nesse mesmo país. Tudo bem? É mais uma classificação interessante para estudarmos. Há outras? Sim. Há outras classificações importantes para serem estudadas. Vou dizer agora para vocês uma classificação que se deve
ao constitucionalista brasileiro chamado Raul Machado Horta. 2 outros nomes de Constituição, segundo Raul Machado Horta. Preste atenção nesses 2 nomes que eu vou lhe dizer agora. Nós temos a Constituição expansiva e temos a Constituição plástica. Constituição expansiva e Constituição plástica. Constituição expansiva é aquela Constituição que, como o próprio nome diz, ela amplia. Constituição que expande, amplia os temas anteriormente tratados. Então, Constituição expansiva é aquela que fala de novos temas e amplia temas antes tratados. É o caso da Constituição Brasileira de 88. É uma Constituição expansiva. É uma Constituição que amplia os temas antes tratados, por exemplo, direitos fundamentais. A Constituição de 88 foi a que mais tratou de direitos e garantias fundamentais. Portanto, uma Constituição expansiva. Outra nomenclatura de Raul Machado Horta é a Constituição plástica. E o que é Constituição plástica? Não confunda Constituição plástica com Constituição flexível, que é outra coisa. Constituição plástica é aquela que permite sua ampliação por meio de lei infraconstitucional. Então, Constituição plástica permite a sua ampliação por meio de lei infraconstitucional, ou seja, lei abaixo da Constituição pode ampliar o texto constitucional. E cá entre nós, é o que acontece no Brasil. Há vários artigos da Constituição brasileira que podem ser ampliados por meio de legislação infraconstitucional. Você já deve ter visto isso. A Constituição dizendo num determinado artigo, nos termos da lei, na forma da lei, de acordo com a lei. Então, segundo essa classificação de Raul Machado Horta, a Constituição Brasileira de 88 é expansiva e a Constituição Brasileira de 88 também é uma Constituição plástica. Também é uma Constituição plástica. Mas há outras nomenclaturas importantes a estudar. Veja essa próxima. Constituição simbólica. Constituição simbólica. O que é isso? Quem criou essa nomenclatura, Constituição simbólica, foi o professor de Direito Constitucional Marcelo Neves. Marcelo Neves. E o que é Constituição simbólica, segundo Marcelo Neves? Eu te explico. Segundo ele, Constituição simbólica é aquela Constituição cujo simbolismo é mais importante, é maior que seus efeitos práticos. Então, Constituição simbólica é aquela cujo simbolismo é maior, é mais importante que seus efeitos práticos. E esse constitucionalista chamado Marcelo Neves diz que a Constituição brasileira é uma Constituição simbólica. Ele diz que a Constituição brasileira é uma Constituição simbólica. E quais são os argumentos que ele usa para dizer isso? Bem, dentre outros argumentos, ele diz que a Constituição brasileira é simbólica, primeiro, por possuir um número grande de normas programáticas de difícil realização. Então, primeiro, a Constituição brasileira tem um grande número de normas programáticas, ou seja, normas que fixam um programa de atuação estatal e normas que não são de fácil realização, normas programáticas. E além disso, outro argumento para dizer que a Constituição brasileira é simbólica, ele também afirma que a Constituição brasileira, ela acaba alegando, afirmando alguns valores extremamente abstratos, como soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. Então, assim, a Constituição brasileira, nessa classificação, seria uma Constituição simbólica. O seu simbolismo é maior, mais efetivo que os seus efeitos práticos. Mas há outras classificações? Sem dúvida. Há uma classificação moderna, trazida para o Brasil por um constitucionalista chamado Virgílio Afonso da Silva, que é uma classificação no tocante ao papel desempenhado junto ao legislador. O papel desempenhado junto ao legislador.
E aí ele classifica a Constituição de 3 maneiras. Temos a Constituição Lei, a Constituição Fundamento ou Constituição Total, e temos a Constituição Moldura ou Constituição Quadro. Como funciona essa classificação? Eu te explico. Constituição Lei é a Constituição tratada como uma lei qualquer. E é uma classificação que dá ao legislador uma liberdade maior para atuar. Dá ao legislador uma amplitude, uma liberdade maior, já que a Constituição é uma lei como outra qualquer, o legislador tem ampla liberdade para fazer aí as leis ordinárias. Não é a classificação adotada no Brasil. Temos a Constituição Fundamento ou Constituição Total. Chama-se Constituição Total porque a Constituição ela tem a intenção de disciplinar todos os aspectos da vida social. Por isso, essa Constituição Fundamento ou Total dá uma pequena margem de liberdade ao legislador. Restringe muito a liberdade do legislador. E por fim, a Constituição Moldura, que nos parece ser a classificação ideal para a Constituição brasileira, como o próprio nome diz, a função da Constituição é delimitar uma espécie de moldura, ou seja, uma espécie de limites para o legislador infraconstitucional. Então a Constituição é como uma moldura, os limites que não podem ser ultrapassados pelo legislador infraconstitucional. Dentro dessa moldura é que o legislador vai fazer a pintura, digamos assim. Vai elaborar as leis que não podem ultrapassar os limites constitucionais. Esse seria talvez o papel da Constituição Brasileira de 88, uma Constituição moldura. Em resumo, meus caros amigos e amigas, nós temos várias classificações diferentes. E, portanto, a Constituição de 88 pode ser definida de várias maneiras. A Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição formal, é uma Constituição escrita, dogmática, promulgada, uma Constituição moldura, uma Constituição eclética, dentre outras tantas classificações que vimos. Bom estudo para todos vocês. Foi um prazer estar na companhia de todos em mais um programa Saber Direito. Nos encontramos no próximo programa. Tchau, tchau. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.